Nós temos a Amanda Morim aqui comigo, é isso? A Amanda Morim, agora, mais cedo, Amanda, ela volta a falar com a Amanda da Delegacia Geral. A gente mostrou toda aquela correria, né, Amanda Morim, do momento da chegada do Michel Saboia. Nós acompanhamos tudo aqui ao vivo e até chegar à coletiva de imprensa. O que me chamou a atenção foi a fala do delegado que falou que o Michel, mesmo depois de ter matado a Heloísa, ele teve a frieza de saiu para trabalhar. Ele saiu ainda depois para trabalhar. E agora, pelo que eu tô vendo, tá tudo calmo aí, né? Tudo tranquilizou, tá tudo calmo. E me traga aí, me conte o balanço dessa coletiva de imprensa, o que mais o delegado Paulo Martins falou sobre esse caso, Heloísa Amanda Morim. Pois é, Mário César Filho, boa tarde para você, a todos que continuam aqui acompanhando o Alô Amazonas. A chegada do Michel Saboia, de 19 anos, gerou um tumulto muito grande aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil. A coletiva de imprensa referente ao caso da adolescente encerrou ainda há pouco. O delegado Paulo Martins chegou a relatar o depoimento informal do Michel Saboia. Ainda vai ser colhido o depoimento oficial dele na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Nesse depoimento informal, que foi exatamente assim que o doutor Paulo Martins destacou nessa coletiva, o Michel Saboia, de 19 anos, narrou em detalhes a morte da adolescente. Na semana do crime, o Michel disse para a Polícia Civil que encontrou a Heloísa Medeiros, de 17 anos, em um bar na zona centro-sul de Manaus. Nesse local, ele afirmou que ingeriu bebidas alcoólicas. E nesse mesmo ambiente, a Heloísa Medeiros, que fazia parte ali de um círculo de amizade do Michel Saboia, também acabou ingerindo bebidas alcoólicas e, de acordo com o depoimento dele, a menor, ela acabou usando entorpecentes. Essa afirmação é do Michel Saboia, viu, Mário César Filho? Ele que disse isso para a polícia. Depois ali daquela noite, naquela comemoração de um aniversário de um amigo que fazia parte desse ciclo de amizade, o Michel Saboia observou que a adolescente não estava bem. E devido a essa questão, surgiu a ideia de levar a adolescente para a casa dele, lá no centro de Manaus. No momento que ele fez isso, ele chegou nessa casa que pertence à avó dele e na madrugada houve uma discussão entre ele e a Heloísa. Ele afirmou no depoimento que a menor viu uma mensagem de uma mulher no telefone dele. Na sequência, eles começaram a discutir. E, segundo ele, a Heloísa partiu para cima, agrediu o Michel Saboia. A única coisa que ele se recorda, segundo ele, porque bebeu e usou drogas, foi de um abraço que ele deu na adolescente justamente para acalmar toda a confusão. No dia seguinte, que foi numa sexta-feira, o Michel Saboia disse para a polícia que acordou e já se deparou com a vítima morta. Com uma certa frieza, ele saiu dessa casa no centro de Manaus e foi trabalhar normalmente. Foi aí, de acordo com o doutor Paulo Martins, que o Michel Saboia começou a arquitetar a forma de como se livrar do corpo. Quando ele chegou na sexta-feira em casa, ele retirou, arrancou as unhas da adolescente e cortou os cabelos. A primeira opção para se desfazer do corpo era desfigurar essa adolescente, segundo Michel Saboia. Ele teve 3 ideias, viu, Mário César Filho? A segunda era colocar o corpo da adolescente, da Heloísa Medeiros, enrolado em um lençol e em seguida jogar em um igarapé. A terceira opção era deixar o corpo dela em um terreno nas proximidades da casa dele. Michel Saboia dormiu nessa casa na sexta-feira, mesmo com a adolescente morta. Ficou com ela aproximadamente 3 dias. A vítima estava já ali no local com o corpo em estado avançado de decomposição. Quando ele percebeu no domingo que a Polícia Civil estava procurando pela adolescente, foi aí que ele planejou a fuga. A polícia colheu do Michel que ele chegou a fugir para um município no interior do Amazonas, foi para o Pará e em seguida ele se deslocou até São Luís, que fica no estado do Maranhão.
O delegado Paulo Martins afirmou que a mãe de Michel Saboia sabia que ele estava no estado nordestino e que, inclusive, estava recebendo dinheiro para se manter no local. Michel Saboia sabia que havia um mandado de prisão preventiva em desfavor do seu nome. Ele ainda tentou se entregar, mas acabou recuando. Na sexta-feira, como relatamos aqui, ele foi preso em São Luís, estava usando a identidade de um irmão. O mandado de prisão foi cumprido no local e nesta terça-feira ele chegou na capital amazonense. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, que investiga esse caso, disse que o Michel Saboia vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. Ele, amanhã, deve passar por uma audiência de custódia, que vai decidir se ele vai responder por esses crimes atrás das grades ou em liberdade. O que a gente observou aqui, Mário César Filho, durante essa cobertura, foi a família da vítima. A mãe estava bastante revoltada porque teve conhecimento que a mãe de Michel Saboia tinha total consciência que ele estava em São Luís. A família ficou um pouco mais aliviada com a prisão dele, mas isso não significa que vai trazer a vítima de volta. A gente continua aqui na delegacia, mais detalhes sobre esse caso mais tarde aqui na programação da TV A Crítica. Mário César Filho, esse é o resumo desse caso, viu? Eu volto com você. Tá aí, portanto, nossa contadora de histórias, Amanda Amorim, ela que desde cedo está acompanhando esse caso, está acompanhando a chegada do Michel Saboia. E isso, eu vou confessar, por mais que ele seja, por mais que ele tenha matado, já impressiona o fato de ele ter assassinado a própria namorada, né? A Heloísa. Agora, essa frieza dele, Amanda Amorim, é de impressionar, porque o cara foi tão maníaco de uma forma que ele matou, ele fala que foi um abraço, né? Só se foi um abraço de urso, um abraço da morte. Aí ele mata a ex-namorada e deixou o corpo lá, ele dormia no mesmo quarto lá com o corpo durante 3 dias. Durante 3 dias ele pensou em se desfazer do corpo, jogar no igarapé, jogar em algum terreno abandonado, em algum local de mata, só que não deu certo, ele acabou deixando o corpo lá mesmo. E fugiu, e simplesmente fugiu. Que frieza, ainda chegou a trabalhar ainda, sabendo que a ex-namorada, que a namorada estava morta. Arrancou ainda as unhas postiças, né, Amanda Amorim? E cortou o cabelo dessa adolescente ainda, 17 anos, que sofreu demais antes de morrer, não é isso, meu amigo? Com certeza, Mário César Filho. E ele só não foi trabalhar, de acordo com o delegado Paulo Martins. Na sexta-feira, depois que ele retornou do trabalho, ele ainda foi para um aniversário. Quando retornou para casa, já começou a analisar ali que a situação iria ficar bastante complicada para ele e começou a planejar essas 3 formas para se desfazer do corpo da adolescente. É uma história bastante triste, aconteceu no ano passado, o corpo da adolescente foi encontrado no dia 15 de dezembro do ano passado, nessa casa onde o Michel Saboia levou a adolescente que pertence à avó dele. Como a própria polícia disse, o Michel Saboia já tem um currículo extenso no mundo do crime, tem envolvimento com drogas. No dia, ele disse que usou entorpecentes, estava ali também sobre efeitos de bebidas alcoólicas e é esse o motivo da morte da adolescente. Foi isso que ele falou para a polícia, o porquê assassinou e tirou a vida de uma jovem tão nova, 17 anos, a Heloísa Medeiros tinha. Foi assassinada desta forma, de forma brutal e, segundo a própria polícia, depois que ela estava morta, que ele arrancou as unhas e cortou os cabelos. A perícia foi feita, a gente sabe, também há indícios de tortura e agora o depoimento oficial do Michel Saboia vai ser colhido na sede da Delegacia de Homicídios e Sequestros, que fica na zona leste da cidade. Amanhã ele passa por uma audiência de custódia, viu, Mário César Filho? O advogado da família de Michel Saboia estava aqui. Eles não quiseram conversar com a imprensa, nem a mãe do Michel Saboia quis se pronunciar sobre essa declaração da Polícia Civil que ela estava ajudando o filho na fuga. Eu volto com você.